Nós estamos aqui nessa segunda-feira e vamos falar sobre um tema muito importante: representatividade, respeito e a luta contra crimes bárbaros. Hoje, 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Embora alguns direitos tenham sido conquistados, durante décadas de luta, ainda há muito a se alcançar. Em 2021, a cada 19 horas, uma pessoa LGBTQIA+ é morta no país, de acordo com dados do Grupo Gay da Bahia. E segundo a rede Trans Bahia, a cada 26 horas, uma pessoa trans é assassinada no país. De acordo com o relatório Observatório das Mortes Violentas de LGBTQIA+. No Brasil, em 2020, pelo menos 237 pessoas morreram por conta da violência LGBTfóbica no ano passado. Esses números eles são alarmantes e surgem aí exatamente como um alerta para a gente falar sobre o assunto. E nós vamos conversar com a advogada Fernanda Teixeira, especialista em ciências criminais. A gente já começa dando boa tarde. Doutora, muito boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar, principalmente numa data como essa, Quais são os principais direitos conquistados pelo público LGBTQIA+, até hoje? Obrigada, Jaqueline, também. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer também pela participação no seu programa e vamos dar continuidade. Hoje nós vivemos em um mundo repleto e cheio de preconceitos, com relação às pessoas LGBTQIA+. Hoje é um dia que marca todo mundo, em busca de todos os direitos civis. Então, os principais direitos que vem crescendo e vem se ampliando cada dia mais foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo, Foi um marco muito grande e muito importante a essas pessoas. A adoção de filhos por homossexuais. Há 2 anos o STF decidiu pela discriminação contra as pessoas LGBTQIA+, como sendo crime, penalizando com uma pena de 1 a 3 anos, podendo essa pena aumentar a depender da gravidade do crime, entre outros direitos que vêm sendo conquistados e vão sendo conquistados ao passar do tempo. Sim, e é importante, a gente saber que ainda tem muito a se fazer, Isso, existem muitas estratégias, que precisamos também de apoio do governo, apoio de entidades, de movimentos, para apoiar essas pessoas, porque ainda é muito forte o preconceito da sociedade, do seio familiar também, que os primeiros, muitas vezes, existiu preconceito forte, seria dentro de casa, a partir do momento que a família descobre, ou até mesmo percebe que seu filho ou seu parente esteja ou tenha opinado por uma sexualidade diferente da comum que nós vivemos, que seria heterossexual. Então, existem várias formas de combate, O futebol também, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, mudaram os uniformes tradicionais por cores do arco-íris, justamente para fortalecer esse combate a esse preconceito de pessoas LGBTQIA+. Sim, e doutora, é importante a gente falar que, apesar desse avanço, a gente ainda precisa avançar cada vez mais. E por que a senhora acha e acredita ainda que a comunidade LGBTQIA+, ainda é alvo de preconceito em pleno século XXI? Acredito, Jaqueline, que muitas vezes a própria pessoa se sente, ela mesma não tem a segurança de ela mesma se assumir, a falta de segurança também, porque são grupos bastante vulneráveis ainda, Porque você chega em um determinado local, pessoas como essas, muitas pessoas dão risada, chacotam, chega a agredir de forma verbal, psicológica. Tem daquelas pessoas LGBTQIA+, que sofrem o preconceito, tem depressão, chegam até a cometer suicídios. Então, o combate seria o principal ponto, essas pessoas, as próprias pessoas desses grupos, se fortalecerem entre si, serem cada dia
cada dia mais unidas. Sim. Porque todo mundo unido vai combater. Então, no futuro, tende a gente chegar a uma era de, não sei se seria finalizar, que eu creio que ainda não, porque a gente tem muito preconceito, não só dessas pessoas LGBT, que ia mais, né? Tem preconceitos raciais, entre outros tipos de preconceitos, que a gente precisa combater e suprir toda essa falta, para a gente ser mais forte e combater, sim, nem que seja uns 90%, né? Sim. Essas pessoas que, por algum motivo, passarem em um local ou no seu ambiente de trabalho, não se calem, vão fazer uma denúncia, vão fazer um boletim de ocorrência. Delegacia existe e está para isso mesmo, para dar suporte a essas pessoas, como a todas as outras que sofrem qualquer tipo de preconceito. Muitas pessoas hoje vêm sendo penalizadas, né, no âmbito tanto civil como criminal. Então, que essa batalha nunca alcance, que tenhamos mais amor pelas pessoas, umas pelas outras, independente de sexo, religião, etnia, seja lá qual for a sua decisão. Precisamos amar as pessoas como elas são, como elas desejam ser, respeito, né? É verdade. E como é que a justiça brasileira ela vem combatendo aí a LGBTfobia? O crime de ódio, né, seria um dos crimes. Não temos um crime específico ainda, né, com relação a essas pessoas. Existem jurisprudências, existem projetos de leis, mas leis específicas para essas pessoas. Ainda existe essa lacuna, né, doutora? Infelizmente, a gente conseguiu avançar. Alguns crimes, eles chegaram, né, a serem entendidos como a criminalização, no caso da homofobia e transfobia no Brasil, mas que são crimes que foram agregados a outros crimes já existentes. Existe uma lacuna aí de um crime específico, né? Isso. O que faltaria é fixar o concreto e ser específico para LGBT, que ia mais. Então, daria um suporte maior e uma segurança também. Existem depoimentos que surgem, né, até mesmo no YouTube, de pessoas prestando depoimento, essas pessoas LGBT, que elas se sentem frágeis, se sentem inseguras em determinados locais, até mesmo ao sair na rua, ao sair de uma festa, quando a gente tinha festa, né, que hoje nós estamos diante de uma pandemia. Então, é forte ainda o preconceito. Muitas vezes até o espaço no ambiente de trabalho era restrito. Hoje, mais não, tem muitas empresas contratando gays, quebrando esse tabu, né? Sim, sim. E quais são os principais crimes, né, de ódio cometidos contra a comunidade LGBTQIA+? Como é que são dadas essas punições? As principais são as agressões, né, físicas, psicológicas, até os homicídios mesmo, que hoje existem pesquisas, né, de a cada 19 horas uma pessoa é assassinada, né, as pessoas do grupo LGBTQIA+. Então, precisamos combater esses números, são números alarmantes, né? Então, seria um dos principais crimes, é o ódio, as agressões físicas e psicológicas, o suicídio, o homicídio, né? Mas não temos ainda uma lei específica para fortalecer e para criminalizar essas pessoas. Sim. E como é que pode ser feita a denúncia, né? Caso uma pessoa presencie, isso é muito importante, um caso de LGBTfobia, ou caso a pessoa seja vítima, né, de um crime dessa natureza. Isso, se dirigir a uma delegacia pessoalmente. O ideal é que seja pessoalmente, porque pessoalmente seria diferente, você já está relatando ao delegado ou até o assessor do delegado. Então, escrivão, suporte temos, que seria a delegacia, mas muitas vezes dessas pessoas sofrem esse tipo de preconceito, ou alguém que vê essas pessoas sofrendo tem o receio de se dirigir à delegacia para buscar os seus direitos, porque muitas vezes ao se dirigir à delegacia sofre um novo preconceito dentro da delegacia. Então o ideal é que essas pessoas não se calem, procurem seus direitos, vão prestar um boletim de ocorrência, vão mover uma ação, que essa pessoa vai ser punida. Então vamos em busca. A partir do momento que as pessoas forem penalizadas, as coisas vão começar a intensamente serem agidas e teremos mais resultados diante do âmbito civil e criminal, como penalização, por exemplo, de dano moral para essas pessoas que realmente são preconceituosas ao extremo. Então elas têm que ser
Punidas, perfeito. E, doutora, é importante também a gente falar de uma decisão que, inclusive, foi considerada histórica aí pelo STF, que foi exatamente, né, a derrubada da restrição de doação de sangue por homossexuais. Isso, foi um marco muito importante, né? Dentre essas elevações que teve a decisão do STF, como também casamento, cirurgias, né? Para mudança de gênero, tanto do feminino para o masculino ou vice-versa, a adoção também por homossexuais. Então, vem crescendo, mas crescendo a passos lentos, né? Como nós sabemos que é a passos lentos, e seria um marco principal e um dos principais pontos por conta da sociedade. Eu acredito muito que seria por conta da sociedade. E de formas culturais também, né? Sim. Doutora, eu quero agradecer doutora Fernanda por ter falado aqui nessa data tão importante. A gente abre espaço para um tema como esse e que é uma forma também de abrir os olhos das pessoas para uma sociedade que infelizmente ainda destila tanto preconceito. E a gente diz muito, né, isso em relação a outros problemas que a gente tem enfrentado até sobre a pandemia, mas eu acho que vale a gente abordar também no momento como esse, que o que infelizmente falta no mundo, ao meu ver, digo isso, é humanidade, né? Então, acho que se a gente tiver humanidade, se a gente pensar no outro como, né, a gente pensa na gente, a gente deixar de ser egoísta e ver o mundo de uma forma com mais amor, a gente vai enxergar que não existe diferenças, existe amor e existe respeito. E isso serve para todas as relações, não é, doutora? Isso. Acolher mais o próximo. Perfeito. Se a pessoa, muitas vezes, o outro está precisando só de um sorriso nosso, exato, de um abraço, amigo. Então, independente do que o outro optou em ser, precisamos ser e estender a mão a quem precisa. Independente é verdade. De classe, de religião. Sim. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Independente de qualquer coisa. Então, mais amor, mais compreensão, respeito um pelo outro. Eu acho que o mundo tende a ser melhor se cada um contribuir com um pouquinho. Concordo. Nós vamos tornar pessoas melhores, cada dia mais. Por mais amor, hein, doutora? Isso mesmo. Muito obrigada. Quer deixar uma mensagem aí para quem está em casa sobre a importância dessa data? A mensagem que eu deixo para todas as pessoas é que deixe o coração aberto, né? Seja amor, seja compaixão, seja um braço que estende, seja um sorriso. Em tudo que a gente puder ajudar, qualquer forma de amor é válida para que a gente torne o mundo melhor. Sem dúvida. Muito obrigada. Uma ótima tarde. Conte aqui com esse espaço sempre, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.